Olha a bomba que acaba de sair no Flamengo. Acompanhe o vídeo. Reviravolta no Flamengo, hein? O Flamengo se movimenta no mercado com o interesse do Krasnodar da Rússia em Gonzalo Plata. O Krasnodar da Rússia está disposto a oferecer cerca de 15 milhões pela negociação de Gonzalo Plata. E existe uma grande possibilidade do Flamengo liberar o Gonzalo Plata para o Krasnodar, e isso vem causando, né, uma reviravolta total. A torcida do Flamengo não quer que o Gonzalo Plata vá embora, afinal o Gonzalo Plata tem ajudado muito a equipe do Flamengo em alguns jogos, e a notícia que acaba de sair foi que o Flamengo precisa ir ao mercado, precisa vender jogadores para poder contratar novos nomes, né? Então a gente vê aí o interesse do Krasnodar, né, na contratação do Plata. A gente sabe que o Plata, né, às vezes cometeu algumas coisas dentro de campo que ocasionou expulsão. Na época do Felipe Luiz mesmo, foi 3 expulsões, onde o time não poderia ficar com jogador a menos, e essas expulsões acabou acontecendo, e isso de certa forma acabou prejudicando, né, algumas partidas, né? A gente sabe que isso acontece, mas a notícia que saiu é que existe o interesse do Krasnodar, né, da Rússia, na contratação do Gonzalo Plata, né? São 15 milhões. É muita grana, né? E eu acho que seria uma boa opção o Flamengo vender o Gonzalo Plata, né? Até mesmo para arrecadar uma grana, para poder ir ao mercado e contratar novos jogadores para o Flamengo, diga-se de passagem, né? O Luiz Henrique mesmo, que o Zenit está exigindo, está pedindo 40 milhões, né? Com a venda do Gonzalo Plata, ficaria bem mais próximo a chegada do Luiz Henrique, né? Aproximaria mais, né, o sonho do Flamengo de ter o atacante do Zenit, que hoje é banco, né, lá no Zenit. E com a saída do Plata, né, com essa venda aí, um valor absurdo, cairia como uma luva, né, para o elenco do Flamengo e até mesmo para a diretoria, que iria faturar uma grana absurda com a venda de Gonzalo Plata. E a notícia que pegou todo mundo de surpresa, porque assim, a gente sabe que tem muitos jogadores ali, né, que o Flamengo precisa liberar para ir embora para outros times, mas são jogadores que já estão ali com 30 anos, 30 e poucos, né, em exceto a Arrascaeta e outros jogadores ali de peso, né, que são jogadores que já estão com 30 e poucos anos, mas jogadores ainda que tem muita lenha para queimar e que é diferente, é um jogador diferente, né? E nesse caso, sobre o Gonzalo Plata, né, eu particularmente, se fosse para dizer, valeria a pena vender? Acho que não, porque eu acho que Plata ainda pode oferecer muita coisa boa ali ainda do clube do Flamengo. Eu sei que o Flamengo precisa de grana, mas eu acho que vender o Plata não seria o melhor caminho. Se a diretoria do Flamengo vender o Plata, vai ser um tiro no pé, porque o Plata é um tipo de jogador que para algumas situações em determinados jogos, ele seria uma boa opção. Porque o Plata, de certa forma, ele ajuda na marcação. O jogo passado contra o Cruzeiro, o Plata que estava ajudando na marcação. Então, se a diretoria do Flamengo decide vender o Plata, quem vai ser esse jogador para poder fazer, né, essa proeza? Para poder correr por outros jogadores. Então, o Plata encaixaria como uma luva, né? O Plata, ele complementa, ele ajuda na defesa, ele vai, ataca, ajuda na defesa. Então o Plata é um tipo de atacante que faz tudo. E é um jogador que qualquer técnico queria ter ele. Então, na minha opinião, eu não abriria mão do Gonzalo Plata. Eu não abriria mão do Gonzalo Plata. Por quê? Por conta disso. Porque se eu abro a mão de um jogador como o Gonzalo Plata, eu tô pedindo para mim ter que contratar outro jogador que exerce a função do Plata, que é atacar e defender. E Plata é um jogador que corre muito, né? Então é um jogador que é multiuso. Quem seria o outro jogador ali que cumpriria o papel do Plata? O Bruno Henrique é um desses, né? Que ele é um atacante, mas ele ajuda na defesa. Mas e se o Plata sair? Será que o Bruno Henrique vai conseguir fazer isso sozinho? Entendeu? Então,
Essa é a minha tese. Será que valeria a pena vender o Plata? Ah, mas vai faturar grana que daria para contratar o Luiz Henrique. Beleza. Mas não teria outros jogadores que não estão entrando nas partidas, que não é titular e que não é prioridade para o técnico do Flamengo no momento? Talvez valeria a pena pensar em vender um outro jogador. Ah, mas esse outro jogador que você está dizendo não despertou interesse em nenhum time da Europa. Sim, né? Tem essas questões também, mas eu, no meu ponto de vista, não valeria a pena vender o Plata. Por mais que tá pagando muita grana, mas o Plata é um jogador, um dos jogadores principais do Flamengo, tá? A gente nunca pode desmerecer, né, o papel do Plata no Flamengo. É um jogador promissor, tá? É um jogador que qualquer momento pode decidir uma partida, né? E se você chegou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, né? Afinal, o seu like ajuda muito, né? Compartilha, comenta, né? E é nóis. Tamo junto, aguarde as próximas notícias atualizadas.